pouco sobre o projeto produtivo, né? O planejamento de uma propriedade rural. Isso faz parte das atividades, né, dos ACAs e ACRs, contratados pelo projeto Bahia Produtiva. Então, iremos discutir um pouco, né, sobre o planejamento da propriedade rural, uma das metas das atividades dos ACRs. O vídeo ele também vem como continuação do primeiro vídeo que a gente fez com um tema similar, né, que é a gestão de propriedade de empreendimentos rurais. Então, a equipe técnica da COFASP, ela é formada por mim, coordenador de campo, Jesper, a coordenadora pedagógica Vanessa Onara, o técnico de campo Valmário, auxiliar administrativa Áurea, e no momento nós temos 17 agentes comunitários rurais espalhados nos empreendimentos. Então, antes de falar sobre o projeto produtivo, a gente tem que pensar o planejamento de uma unidade de produção. Ele tem que ter um enfoque sistêmico, né? Ela tem que prever as ações de ATE de forma abrangente, incluindo as propostas em relação aos cultivos e às criações inseridas em seu meio ambiente, compreendendo o solo, a vegetação, a água e a família nesse meio ambiente, com suas demandas de saneamento básico, suas demandas cidadãs, de caráter social e de qualificação nas mais diversas áreas temáticas. Então, quando a gente vai fazer um planejamento de uma propriedade, a gente tem que pensar um todo. Tanto as questões sociais, né, de condições básicas de vida daquela família, daqueles seres humanos que vivem ali, né, buscando integrar todo o seu sistema de produção, a sua capacidade, ao potencial de produção, ao potencial de cada um, incluindo o diálogo, né, a relação entre o técnico e o beneficiário, o agricultor, né, ela tem que ter o diálogo, né, compreender as questões climáticas que envolvem a propriedade, né, compreender o solo, a sua vegetação, a água, né, e inserir a família nesse meio. Trabalhar as questões agroecológicas e sustentáveis dentro da propriedade. Então a gente pretende ao máximo atingir a sustentabilidade dentro daquela unidade de produção familiar, né? Reaproveitando resíduos, incrementando tecnologias, ou seja, de implementação de captação de água da chuva, até a produção de gás de cozinha através de fezes de animais, né? O biogás, e dentre outras tantas tecnologias que a gente pode estar utilizando, que são adaptadas ao semiárido, né, que é a nossa realidade. Então, as ações de ATE, elas são baseadas na necessidade de sustentabilidade econômica. Então, minimizar o máximo. A gente não está dizendo que não vai ter o gasto, né? Mas minimizar essa questão de gastos de compra de insumos, poder estar produzindo dentro da propriedade tudo aquilo que precisa nela, né, para a produção. Também são baseadas as ações de ATE na questão ambiental e social, né? A gente tem que levar em consideração todo o meio ambiente, as questões sociais daquelas famílias envolvidas no processo, né? Estando atento a todos os acontecimentos da comunidade que possam impactar na qualidade de vida das pessoas,
com atenção à ecologização das práticas e à recuperação, manutenção da biodiversidade local, né? A gente já teve casos de comunidades que desejam se mobilizar para lutar, para manter a biodiversidade do local, a proteção de nascentes, e que são ações muito pertinentes e muito dignas, né, vindo dos próprios agricultores, de preservarem o meio ambiente. A gente vê hoje uma crescente um crescente desmatamento, uma crescente no Brasil uma devastação do meio ambiente, né? Queimadas e tudo, e falta muitas políticas. Então, as ações de ATE também possuem foco constante na valorização da qualidade de vida dos integrantes das famílias dos agricultores. Então, hoje, a assistência técnica rural, ela também tem como prioridade trabalhar a questão da segurança alimentar e nutricional, né, visando melhorar a qualidade da alimentação dos agricultores, dos beneficiários e suas famílias, porque acreditamos que a alimentação ela é a base-chefe para a nossa qualidade de vida e a saúde. Então, hoje, através de algumas atividades e métodos que utilizamos, trabalhamos isso aos poucos, né, incrementando, mostrando possibilidades de uma alimentação mais saudável e uma melhor qualidade de vida através da nossa assistência técnica. Então, dentro das nossas atividades, das nossas ações, elas são divididas em cadeias produtivas, né? E aqui eu trago algumas cadeias que o nosso trabalho de ATE, o trabalho dos ACRs, o trabalho dos ACAs nas atividades, ela pode ser baseada, né? Aqui tem algumas ideias de atividades, de temas que podem ser trabalhados nas comunidades por vocês, né? Dentro de cada empreendimento atendido por vocês, né? Que vocês desenvolvem o trabalho da assistência técnica individual nas unidades de produção familiar em cada comunidade. Então, na bovinocultura, pretende-se promover um desenvolvimento socioeconômico sustentável, né, dessas UPFs, da produção de leite, com o aumento da produção a partir da incorporação de tecnologias de baixo custo, né? O que é isso? De baixo custo é a gente aproveitar o que a gente tem, né, para minimizar os gastos, criação de novas tecnologias, tendo base como insumo, né, de aproveitar, de plantar, para que não precise comprar o insumo e ter um gasto maior do que deveria para a sua unidade de produção familiar, né? Então, o que pretende é o aumento da produção a partir da incorporação dessas tecnologias, tendo por base o insumo e a elevação da qualidade do produto. Então, pode-se trabalhar a questão do manejo do rebanho, né? A criação correta de terneira e novilha, manejo à base de pasto, né? O gerenciamento da atividade leiteira, né? Através da questão do laticínio, melhoria da qualidade do leite, organização de produtores, né? Uso de fitoterapia, homeopatia, a implantação de forrageiras,
E o estabelecimento de relações com mercados diversificados, destacando-se ações de pluratividade, né? Então, estabelecer essa questão das relações com os mercados institucionais, feiras, enfim, buscando destaque, né? É uma ação pluriatividade, ou seja, que não se mantenha em uma atividade só, em um segmento só, que ele possa se expandir, né? Então, nós temos a cadeia da apicultura, o objetivo de contribuir para a formação crítica e ética frente às inovações tecnológicas, avaliando seu impacto, seu desenvolvimento na construção da sociedade. Sempre está buscando a questão das tecnologias, sempre está se atualizando, né, dentro do mercado de trabalho, dentro dos mercados de comercialização, digamos assim, né? Novas tecnologias, novas ferramentas de trabalho, novos métodos de manejo, né? Novas técnicas, buscando incentivar a apicultura racional, conhecer a biologia, as instalações e princípios de manejo das abelhas, compreender os sistemas de produção apícola, visando a exploração racional da apicultura como um negócio sustentável, né? Porque quem trabalha com apicultura não tem como você não associar a sustentabilidade, né? Nós vemos a importância das abelhas para o mundo. A gente sabe que sem elas a vida na Terra ela é comprometida, porque muitas plantas são polinizadas apenas por as abelhas, e hoje já existe uma campanha mundial, né, para a preservação, para a sua preservação, garantir a qualidade dos produtos apícolas, né, através das boas práticas, o gerenciamento de apiários para a produção lucrativa, né, fazer todo o controle, tanto da produção quanto do sistema econômico, do empreendimento, desenvolver a produção de pólen, própolis e cera na região, né? Nossa região ainda não tem essa produção grande, né, de pólen, o trabalho de pólen, própolis e cera. A gente pretende desenvolver também a produção desses produtos, realizar o controle de qualidade do mel produzido na região, realizando as análises necessárias à sua comprovação. Então, aquela questão, nós pretendemos chegar à certificação dos produtos, né? Do mel, dos produtos derivados aí da apicultura. Então, para isso, a gente tem que ter esse controle da qualidade do mel, né? Realizando assim as análises necessárias para sua comprovação, né? Então, para que a gente chegue a uma certificação do produto, primeiro de tudo a gente tem que ter a organização dentro do empreendimento, dentro da associação, né? Ter a organização do grupo, desse grupo, que pretende certificar os seus produtos, né? Aplicar as boas práticas apícolas e boas práticas de fabricação em apiários, né? Casas de mel, extração, entrepostos. Que essas boas práticas ela está associada, né, à questão da certificação, e a qualidade final do produto também.
elaborar produtos utilizando mel, cera, própolis, pólen, né? Então, o objetivo é que o empreendimento ele possa se expandir para que possa também no futuro estar produzindo outros produtos, né, à base do mel. Nós temos produtos para a saúde, nós temos cosméticos, nós temos diversos produtos que pode-se trabalhar no futuro para agregar o valor aos produtos, para gerar outra fonte de renda, né, para estar inovando dentro do empreendimento. E isso é uma questão bastante importante. Na caprinovinocultura, nós temos esses temas, né? A gente sabe as dificuldades na nossa região para a questão do abate, né? A questão de abatedouro, distância, muitas vezes falta de organização até entre os produtores, que acabam tendo que vender na clandestinidade por não ter a oportunidade ou condições de estar fazendo o abate certo, né? Então, um dos objetivos, um dos temas que podem ser trabalhados é as estratégias para a valorização da carne e derivados de caprinos e ovinos, da carne e derivados, os custos de produção de caprinos e ovinos, lembrando que tudo dentro da propriedade ele tem que ser anotado e levado em consideração a questão de gastos com insumos, gastos para a produção, porque se o produtor, o agricultor, ele perder esse controle, ele corre o risco de ter prejuízos em sua produção, né? Às vezes sem saber que ele está pagando para poder produzir ao invés de obter o lucro, né? Tratar também a questão do o reuso da água na produção de forragens para ovinos e caprinos, os mercados institucionais, PAA, PENAI, também a questão de outros mercados, acesso às feiras livres, feiras agroecológicas, inovações de comercialização, como comercialização online, a importância da adesão dos serviços de inspeções municipais dos produtos de origem animal, né, a questão do SIM municipal, que no território do Piemonte Diamantina já está se construindo essa aliança no consórcio. Acho que é realizado pelo consórcio um projeto e a maioria das prefeituras da região, né, está implementando a questão do SIM municipal e logo os produtores, os agricultores poderão estar cadastrando, né, seus produtos, lógico, dentro da legislação exigida dentro do SIM municipal, que assim que implantado, iremos discutir em cada comunidade essa questão do SIM para preparar, né, os empreendimentos, os agricultores para a obtenção desse selo, desse serviço. Trabalhar também as questões de manejo sanitário, reprodutivo, alimentar, né, como um reforço. Isso é diário, isso é um trabalho diário que a assistência técnica ela tem que realizar em loco, né? E nas atividades também coletivas, a gente vem trabalhando essa questão dos manejos e tentando inovar, mas isso é uma atividade diária do ACR, estar atento a essas questões dos manejos, né? E para que possa passar todas as orientações necessárias para a família, né, estando de olho nos rebanhos, em problemas fitossanitários, em problemas de doença, né, assim como prestar todo assessoramento técnico. A cadeia da avicultura, buscamos trabalhar as questões das estruturas que foram
ofertadas, que foram implementadas pelo projeto Bahia Produtiva em empreendimentos, né, como aviários, a aquisição de matrizes, né, o incentivo à comercialização de frango caipira, buscando a questão da segurança alimentar e nutricional da família. Como a gente sabe, a gente vê muita família que vende seu frango caipira para comprar uma quantidade maior de frango de granja, né? Então a gente tenta mostrar a realidade, né? A questão da saúde, da segurança alimentar e nutricional, né? Através da criação orgânica, né? com com o uso, né, dos insumos produzidos dentro da própria propriedade, evitando o gasto exacerbado com insumos vindo de fora, né, tratando as questões de manejo sanitário, do aviário e da, das aves, o manejo reprodutivo, o manejo alimentar, né, como eu falei, esse aproveitamento dos insumos dentro da propriedade, né, a produção de ração através de diversos materiais existentes, licuri, palma, né, diversas forrageiras, tratar sobre a questão da higienização de ovos, né, que é um ponto importante para a comercialização, e o processamento da carne, né, a questão do abate, do processamento da carne das aves. São temas que podem ser trabalhados com vocês quando forem pensar no planejamento produtivo, quando for pensar nas atividades de até, né, individual ou coletivo dentro do empreendimento a qual vocês acompanham. A questão das oleaginosas, né, que está sendo uma crescente busca no mercado pelas oleaginosas, é um ramo que está crescendo, e que devemos prestar atenção, porque são muitos subprodutos que são ofertados dentro do mercado através das oleaginosas. E nós temos empreendimentos, né, que trabalham com licuri, com babaçu. Então, dentro desses empreendimentos, podemos trabalhar a questão do manejo ecológico, a qual a gente tem uma comunidade que é referência no manejo ecológico, e vem demonstrando boas práticas na questão da extração, preservando o meio ambiente, né, que é o coxo de dentro. E estão de parabéns pela forma que eles extraem o coco do licuri, né, deixando a porcentagem para os animais, para a fauna também se alimentar, e que essas boas práticas a gente tenta, né, multiplicar em outras comunidades, em outros empreendimentos. A questão dos mercados, o projeto ele vem tentando fomentar para minimizar a venda para atravessadores. Hoje, se eu não me engano, uns 90% da comercialização ela é realizada a atravessadores do licuri. Então a intenção é que diminua isso, que é o empreendimento, os empreendimentos possam acessar os mercados que valorizem o preço, né, que melhorem o valor do produto e que tenham uma certa regularidade nas épocas sazonais, né, nas épocas de produção do licuri, que busque valorizar o produto, né. Também pode-se trabalhar a questão da culinária, né. O licuri tem vastos pratos que você pode estar fazendo, trabalhar a questão da culinária, o artesanato, da palha, de tudo do licuri você pode estar aproveitando para fazer artesanato, né? E produtos comercializáveis. Então, é uma palmeira que se aproveita tudo,
né, a palmeira do licuri. E nós temos diversos segmentos que a gente pode trabalhar dentro da assistência técnica, dentro das atividades coletivas e individuais. Pode-se estar trabalhando essas questões das oleaginosas. Né? Lógico, quando for fazer o planejamento da propriedade, a gente tem que levar em consideração os locais de coleta, né, do coco, licuri, e assim montar um planejamento diário de atividades dentro da unidade de produção familiar. E ainda temos atividade, os empreendimentos socioambientais, né, que é a questão dos quintais agroecológicos. É uma forma sustentável da família, principalmente quanto à questão da segurança alimentar e nutricional, pois o objetivo é que a família passe a produzir seu próprio alimento e comercializar o excedente. Né? A intenção é que ela possa gerar renda além de se alimentar melhor. E o turismo rural é fomentar atrações turísticas gerenciadas por comunidades quilombolas e que possa fazer do turismo um negócio rentável, né, melhorando as condições de limpeza também dos locais turísticos, fazendo manutenção de espaço e com isso poder comercializar os seus produtos, gerando emprego e renda, né, nessas comunidades quilombolas. No nosso trabalho, o que pretende-se é estabelecer as relações entre o trabalho, a ciência, a cultura e a tecnologia. A gente tem que compreender que o nosso trabalho ele é um trabalho educativo. A extensão rural, né, ele vem como um trabalho educativo, né? Possibilitando reflexões acerca de fundamentos científicos, tecnológicos, de formação técnica, relacionada à teoria e à prática nas diversas áreas de saber. Então a gente tem que valorizar a cultura local, né? O diálogo, o livro de Paulo Freire, né? Que fala extensão e comunicação. Então ele nos mostra muito bem um exemplo de como se trabalhar. Então, através do diálogo, através da valorização da cultura local, o ato de não impor o saber, e sim dialogar os saberes, isso faz toda a diferença dentro do trabalho de ATE. Então, e o nosso trabalho para além da ATE? Né? Como tem sido o nosso trabalho? O que temos feito além disso? E os fatores sociais? Quando trabalhamos com agroecologia, ela está diretamente ligada aos fatores sociais. Trabalhar com agroecologia, a gente trabalha a família. A gente trabalha um sistema de produção sustentável. Né? É como diz a frase, trabalhar em equipe nem sempre é acertar o alvo, mas sim se dispor a qualquer momento e, além de suas expectativas, é ajudar o próximo. Então, o nosso trabalho da assistência técnica, ou coletiva, ou individual, nós temos que perceber, ter a percepção de um todo da comunidade ou do meio que a gente está trabalhando. É se preocupar com as questões produtivas, as questões sociais, de acesso à saúde, à educação, acesso às políticas públicas de mercado. Nós devemos estar antenados, né, a toda movimentação, porque tudo isso impacta na qualidade de vida das pessoas, impacta no desenvolvimento
né, da comunidade, na captação de geração de renda, né, na produtividade e também na vida das pessoas. Então temos que ter esse olhar social, esse olhar crítico, né, para o nosso dentro do nosso trabalho, do serviço que a gente executa. Então aqui eu trago mais outros diversos temas que, ao pensarmos em fazer um planejamento, em planejar uma propriedade ou um empreendimento, ou seja o que for, a gente tem aqui diversos temas em que a gente pode estar se preocupando, né, tá trazendo, levando para o nosso trabalho aí em loco, né? Como orientar o manejo adequado dos solos, a rotação de culturas, a adoção de práticas de controle biológico, né? Tudo isso dentro do escopo, está dentro do trabalho da agroecologia. Nós temos como responsabilidade capacitar vocês para atuarem nessas regiões produtoras, nessas regiões de potenciais de atividades. Conscientizar o produtor, o agricultor em relação sobre a importância da secagem, do armazenamento adequado de certos produtos, né? Como o transporte também, a logística de transporte. Introduzir novas variedades, sempre é importante estar atento, né? Organizar a comercialização nos mercados, se preocupar com o manejo da nutrição das plantas, manejo de pragas e moléstias, né? Sempre estar atentos a cultivares recomendadas para e adequadas para, né, e adaptadas ao clima local. Elaboração de orçamento, de custeio ou verificação das despesas operacionais. Esse custeio a gente trabalhou um pouco em outra videoaula, né? É a questão da gestão da propriedade ou do empreendimento, né? Ter todo o controle financeiro e contábil, né? Trabalhar com rotação de culturas, reduzindo as perdas na colheita, reduzindo o uso de pesticidas, a adoção de sistemas agroflorestais, né? Que isso alia a geração de renda com a preservação ambiental, né? E a gente vê muito a adoção em comunidades tradicionais, né? A introdução de plantio e manejo de exóticas, de nativas e de punks, né? Também pode-se trabalhar a questão da gestão das boas práticas e fabricação e processo de alimento, apoiar essa comercialização em feiras da agricultura familiar, mercados institucionais, mercados atacadistas e varejistas, enfim. Tentar apoiar a comercialização desses produtos no mercado mais vasto que a gente conseguir. Estimular, promover e orientar a organização de artesãos. É o que o trabalho da ATE vem tentando fazer, estimular o artesanato. Nós temos diversos tipos de artesanato dentro do nosso território, desde artesanato de palha, e a gente procura estimular esses grupos, né, e tentar apoiá-los no trabalho com o artesanato, no incentivo, né, é uma prática honrosa, e nós temos grandes potenciais para trabalhar a questão do artesanato, né? E quanto ao turismo, nós temos a questão de eventos gastronômicos, rotas turísticas, a melhoria na infraestrutura dessa rota turística, né? Os planos de desenvolvimento turísticos, assim como na melhoria do atendimento ao turista. A gente sabe que a região de Jacobina, né, do território do Piemonte e da Diamantina, ele tem um potencial muito grande para a questão turística, que ainda é pouco explorada, né? A gente vê que é pouco explorada, mas a gente pretende fomentar outros canais turísticos, como a questão da comunidade Lagedo, né, que tem um grande potencial para se firmar como uma rota turística bem organizada. A conservação do solo da água,
estimular a recuperação e preservação da biodiversidade, que quando a gente trabalha com agroecologia não tem como não falar em preservação da biodiversidade e sua recuperação, e sistematizar nossas experiências no campo da agroecologia. A gente tem essa missão de ir fazer o nosso trabalho e sistematizar para os outros, porque os bons resultados e às vezes também os maus resultados, né, nos ensinam no dia a dia e colaboram para a nossa formação pessoal. Desenvolver ações que promovam a preservação, né, e o uso de plantas medicinais, aromáticas e condimentares, estimular o cooperativismo, acesso a crédito, acesso ao seguro agrícola familiar, assessorar as famílias tradicionais, quilombolas, indígenas, né, quanto aos seus direitos como cidadãos brasileiros, trabalhar a questão de gênero, juventude rural, sucessão familiar, como viemos trabalhando a questão dos jovens empreendedores, a qualidade de vida no meio rural, a gestão ambiental e a educação ambiental. Então vejam que vocês têm uma vasta quantidade de temas, de ações que vocês possam estar se preocupando e podem estar levando em consideração quando vocês forem elaborar o planejamento produtivo de vocês. Lógico, o planejamento produtivo ele é uma base para você atuar, para você fazer o seu plano de ação quando você for atuar com aquela família. Então ele é basicamente um diagnóstico rápido, onde você vai colocar algumas ações e dentro daquelas ações você vai ter o seu objetivo como técnico, como ACR, como ACA, de estar dentro do que está ali, você ter essa visão holística, ter essa visão do todo, das questões sociais, ambientais, econômicas, possa atingir bons resultados dentro dessa propriedade ou desse empreendimento, visando a evolução econômica, né? E a geração de renda para esses agricultores. Aqui nós temos a nossa planilha do projeto produtivo, que vai ser elaborada, né, está sendo elaborada individualmente por unidade de produção familiar. É uma planilha bastante simples de se preencher, né, lógico, como falei anteriormente. A gente vai tomar como base essa planilha para executar o nosso até individual nas comunidades. Né? Então, as informações que contém na planilha, você como ACR, como técnico de ATE, né, na comunidade, você vai tomar como base essa planilha para elaborar o seu plano de ação dentro de cada propriedade rural. Né? Então, inicialmente a gente vai preencher alguns dados, os dados da instituição, o CNPJ, o número do edital, qual associação ela concorreu, a chamada pública, o número da manifestação de interesse, o número do convênio vigente, né, o território, o município, a comunidade rural, o nome do ACR responsável pelo preenchimento da planilha, o seu CPF, a identificação do beneficiário e seu CPF, a denominação do imóvel rural, né? Qual o nome do imóvel, qual a fórmula de vínculo com o requerente, se ele é proprietário ou justo possuidor. Então, proprietário é quem tem o documento, né, a escritura da terra, da posse da terra, e justo possuidor, ele a maioria dos nossos casos, do nosso território, ele entra como justo possuidor, que são todos aqueles que possuem recibo de compra e venda, contrato de comodato, enfim, outro tipo de documento que não seja a escritura da terra. A gente vai trabalhar
colocar também a área total. Veja que a área, ela, como a gente vai falar mais na frente, ela está diretamente proporcional ao nosso planejamento. Então a gente não pode botar aqui uma área de 5 hectares e na hora de fazer o planejamento a gente planejar uma área maior que isso, né? Então a gente vai colocar o endereço da propriedade, o CEP, o distrito, a rua se tiver, né? Os dados de GPS, né? O ponto do GPS com a latitude e longitude. E aqui a gente vai elencar as principais atividades produtivas. Qual é a atividade principal? Então, se a atividade principal da pessoa for a mandiocultura, um exemplo, a gente vai colocar aqui mandiocultura, né? E se as atividades secundárias for plantação de milho, feijão, hortaliças, enfim, a gente vai elencar aqui nesse quadro as principais atividades que são trabalhadas, que são produzidas, né, lá na propriedade rural. O item de produção, de custo de produção, ele é tudo aquilo que o agricultor ele vai gastar, né, que ele vai ter despesas, seja com insumos, calcário, mão de obra, colheita, seja com tratos culturais, medicamento veterinário, mudas, sementes, né? Ou seja, é tudo aquilo que ele vai gastar de produção, né? É o que vai relatar nesse primeiro quadro, no item 5, no custo de produção. A gente vai ter que fazer um cronograma, como vocês veem aqui, ó, safra 1, 2 e 3. A gente vai fazer um cronograma de 3 anos, né? Uma estimativa desses 3 anos, o que ele vai gastar desses 3 anos, né? Ou seja, com insumos, com adubos, como eu falei, com medicamento, enfim, nós vamos fazer uma estimativa do que ele vai gastar nesses 3 anos para os custos de produção. Então ele vai saber quanto ele vai gastar de adubo durante o ano, ele vai saber quantos sacos de calcário, por exemplo, ele usa e se ele usar no caso, né? Ele vai saber quantas mudas de planta ele vai gastar, ele terá o custo, né? Quantas mudas de plantas ele vai usar, ele vai saber quantos quilos de sementes também serão usados. E aí a gente vai fazer esse cálculo de 3 anos aqui, ó, para assistência técnica, né? Porque assim, qual a intenção do projeto produtivo, né? Do plano produtivo? É que durante os 3 anos, durante esses 3 anos de até, né, de acompanhamento, ele vem aumentar a produção, né? Então a gente espera que a cada ano de safra, com assistência técnica, com ajuda, esse agricultor ele vem a cada ano ele aumentar a sua produção, aumentar a sua produtividade, aumentar a área de trabalho, né? Então basicamente esses custos de produção ele vem a ser o investimento que o agricultor ele está fazendo dentro da propriedade rural dele, né? Aí entra assistência técnica, tratos culturais, preparo de solo, tudo vai entrar aqui nos custos de produção. No item 6, a gente vê a estimativa de produção agropecuária. Essa parte da estimativa, ela é basicamente o retorno de tudo que ele investiu no item anterior, né, na parte de custos. A gente tem que ter uma estimativa de que ele venha a ter lucro, né, para dar uma garantia a ele. Ou seja, se você investiu X, né, você vai ter basicamente Y de lucro, um retorno de X% de sua produção. Então, um exemplo, se você plantou 1 hectare de limão,
você vai, um exemplo, você vai colher basicamente 100 caixas no primeiro ano. Então essa é a estimativa da produção, né? Então basicamente a estimativa ele é o lucro dele, né? Tanto da parte bruta, né, quanto da parte líquida também. Daqui a pouco a gente vai preencher a planilha para que a gente tenha mais um exemplo prático de como ela é preenchida. Aqui embaixo nós temos o croquis, né, para você fazer o croquis, né, que a gente vai tratar como com glebas. Nós vamos usar aqui no croquis as glebas. Então você pode dividir as glebas de acordo com a plantação do agricultor, né? O que é que ele planta? Exemplo, ele planta mandioca, aipim, banana, batata, inhame, hortaliças. Então, cada produção dessa você vai desenhar no croquis, tratar como o croquis como uma gleba. E a partir daí, né, desse croquis pronto, você vai fazer a estratégia de ação e acompanhamento, né, a partir dessas glebas. Então você vai dizer o que é que você vai fazer, né, quando será essa ação que você vai fazer, em que local desse croquis vai estar localizada a ação que você vai fazer, o porquê que você vai fazer isso e como é que isso vai acontecer. Né? Então, exemplo, acompanhar os tratos culturais da mandiocultura. Quando se vai acontecer? Mês tal. Né? Que local do croquis? Na gleba 1, na gleba 2, na gleba 3. O porquê que é necessário fazer esses tratos culturais? Né? Como será feito isso? Então, tudo isso será listado aqui, né? nesse item 9, que é a estratégia de ação e acompanhamento. Então vamos lá. Então esses dados básicos aqui eu não vou preencher, né? Só lembrando da importância do preenchimento correto, tanto da área da propriedade quanto o ponto de GPS da localização geográfica, que é importante, né? Então vamos passar aqui para o item 4, que são as principais atividades produtivas. Então vamos botar um exemplo aqui, que a atividade principal dele seja a mandioca, né? Ou aipim, né? E as atividades secundárias, a gente pode botar aqui milho, limão, banana, pecuária. Então aqui a gente está listando os principais, né, as principais atividades que elas são desenvolvidas dentro da propriedade de seu, vamos botar aqui, Antônio, um exemplo, né, dar nome ao nosso agricultor. Nessa parte de custo de produção, né, a gente, como eu falei, é tudo que os custos que seu Antônio vai ter para produzir tanto a mandioca, o milho, o limão, a pecuária, né? Então aqui a questão dos insumos. Adubo, ele vai usar adubo,
né, com recursos próprios? Se for sim, você marca o X. Pelo Pronaf, acesso crédito? Não. Qual a unidade de medida do adubo? É quilo. Então, a gente pode supor que no primeiro ano ele vai usar seus 5 quilos de adubo, né? No segundo ano 10 quilos, no terceiro ano uma proporção de 20 quilos. E qual o valor do quilo de adubo? Né? Botar aqui R$ 20, um exemplo do quilo de adubo, né? E assim você vai, as sementes, né? Vou botar o pacote, por exemplo, de sementes, né? Na safra 1 vai utilizar quanto? 20 pacotes de semente. Na safra 2, 30. Na safra 3, 40. Um exemplo. Quanto é o pacote dessa semente? R$ 4. Um exemplo, né? Mudas, se vai ter gasto com mudas também, né? Mudas a unidade. Vamos dizer que no primeiro ano ele vai usar aí umas 40 mudas, um exemplo. No segundo ano, 50 mudas, no terceiro ano, 70, já que ele cresceu. E qual o valor dessa muda, dessas mudas? Né? Vamos botar aqui R$ 5. Né? No caso da pecuária, medicamentos, se for usar a questão dos medicamentos, né? Aí você vai, no caso da pecuária, botar por unidade, né? Que fica mais fácil de se trabalhar. Quantos ou botar aqui kit de medicamento que você faz. Então no primeiro ano você vai usar 2 kits, no terceiro vamos botar mais 3. Vamos aumentando aqui só como exemplo. Cada kit de medicamento desse custa o quê? R$ 20, um exemplo. E assim você vai, né, montando a sua planilha e fazendo essa projeção de custos para os 3 anos. Né? Um exemplo aqui, o preparo do solo. Né? E outros aqui que você também pode estar adicionando, como por exemplo, vamos botar aqui na frente o calcário. Né? Um exemplo é o calcário, que é o saco, né? A gente trabalha com saco. Vamos dar um exemplo que no primeiro ano a gente vai usar 15 sacos de calcário, no segundo 25, no terceiro 30, é um exemplo. E qual o valor desse saco de calcário? R$ 14. E assim você vai fazendo para todos os itens, você pode adicionar, lógico, lembrando de manter a fórmula da planilha, né? Não esquecer de manter a fórmula da planilha para que você possa ter os valores exatos no final da sua atividade. Tratos culturais, se você for preparo do solo, né? O preparo do solo é por hora, vamos botar aqui. Você vai gastar para preparar o solo no seu primeiro ano vamos botar aqui 10 horas, no segundo 10 horas, vamos botar aqui 20 horas, né, durante o ano todo. No segundo ano você vai levar, como você vai crescer a área,
umas 30 horas, no terceiro ano 35, 40 horas, um exemplo. E quanto é a hora desse trato cultural? Né? Ou o dia, vamos botar aqui o dia melhor, né? No ano, né? Isso é só um exemplo, viu, gente? Para não ficar muito. Vamos botar aqui que o dia de serviço é R$ 50, né? Vai ser o dia para tratos culturais, para preparo do solo. Para os tratos culturais você pode fazer por hora ou por dia também, né? Vamos botar aqui por hora. Vamos dizer que a gente vai gastar aí durante o ano umas 19 horas, no segundo ano umas 25, no terceiro umas 27, vamos botar. Quanto é a hora de serviço para tratos culturais? R$ 5, vamos botar aqui, né? Então, vou botar aqui R$ 10 a hora, um exemplo. A assistência técnica não está se gastando. Colheita e pós-colheita, né? Vamos botar aqui o dia. Dentro desse ano você vai botar aí, vamos botar aqui 10 dias, 20 dias de pós-colheita no primeiro ano de colheita, né? 15 dias ou 25 dias no segundo e bora botar 30 no segundo. Isso aqui é um exemplo, mas você vai discutir aí. E quanto é o dia? Vamos botar aqui R$ 50 o dia também. Pronto, você vê aqui que a planilha ela já calcula, né, os custos de produção durante cada ano aqui, né? Bom, no item 6, na estimativa de produção agropecuária, né, a gente vai fazer uma estimativa da receita, né, do lucro que esse agricultor, que seu Antônio, ele vai ter na produção, né, desses itens aqui que ele alega ter na propriedade dele. Um exemplo, aqui a própria planilha já trouxe um exemplo. O milho, né? Qual a unidade de medida que a gente trabalha com milho? O saco de 60 quilos. Qual o preço médio do saco? É R$ 30, né? Qual a área que foi utilizada aqui, ó? A área, lembre-se que você alegou aqui a área total, né? Dessa área total aqui, quantos hectares foram destinados para produzir esse milho, né? Aqui um exemplo, 10 hectares. Nesses 10 hectares, qual foi a quantidade, né, produzida? 60 sacos de 60 quilos. Então vejam que quando você preenche aqui, ele lhe dá a receita desse ano 1, né, do milho. E você vai fazer para todos os outros anos. Né? Na safra 2, você vai fazer uma estimativa, aquela mesma questão, com uma intenção, como a nossa intenção é aumentar a produção a cada ano, né? A gente botou aqui, ó, a área de produção 15 hectares no ano 2, mais 15 hectares no ano 3, né? Manteve aí, depende da capacidade de produção dele, depende do tamanho da propriedade dele, né? Isso vai com o diálogo, no diálogo e na visita, né, na unidade de produção familiar. E aí você vai fazer também para os outros itens. Mandiocultura, por exemplo. Qual é a unidade de mandiocultura? Vamos botar aqui, se for uma produção maior, toneladas, né? Qual o preço médio dessa tonelada? Vou botar aqui R$ 200.
Lembrem-se sempre de estar conferindo as fórmulas da planilha para que não tenha erro no final aqui quando ela calcula, né, a receita. Qual a área de produção da propriedade? Vamos botar aqui 1 hectare, um exemplo. Né? Qual a quantidade de toneladas produzidas nesse hectare? Vamos botar aqui 2 toneladas. Então veja que ele já calculou aqui a receita desse ano 1 de safra. Né? Vamos para o ano 2. No ano 2, vamos botar aqui que ele aumentou para 1,2 a área dele, de hectare. Vamos botar que ele tirou 3 toneladas de mandiocultura, né? E na safra do ano 3, vamos botar aqui que ele aumentou para 1,5 esse tamanho, né? E tirou 4 toneladas. Então vocês vejam aqui, né, que a planilha ela vai calcular a produção da mandiocultura. Então continuemos. Por exemplo, no caso da pecuária aqui, né, vamos colocar aqui a carne bovina, um exemplo. Vamos tratar aqui o que é arroba. Qual o preço médio dessa arroba? Vamos botar aqui um exemplo, R$100, né? Que essa arroba custa, aqui ó, tendo sempre o cuidado para deixar as fórmulas todas certinhas. R$100. Qual a área, né, de pasto? Vamos botar aqui que ele ocupa 0,5 hectares, né? E qual o valor da arroba, vamos dizer assim? E qual a quantidade, né, que foi produzida nesse ano 1? Vamos botar aqui 50 arrobas, um exemplo, né, que nós temos a receita, né, dele. E assim você vai fazer para os próximos anos. Se ele manteve, né, a área de produção lá, de pasto, enfim, que ele cria, os animais. E aqui vamos dizer, supor que no segundo ano há uma projeção de aumento de mesmo com a quantidade, mesmo tamanho, que ele queira aumentar a quantidade de animais dele, né? E no terceiro ano vamos botar aqui aumentar um pouco a área, supondo que ele aumentou um pouco a quantidade de animais, né? E aí a gente vai botar aqui 70. Pronto. Veja que a planilha calcula. E assim você vai fazendo para todos os itens, né? Também a questão de arrendamento, se você arrendou sua terra para outros trabalhares e você vai ter um lucro a partir disso, tudo isso você pode estar computando aqui na sua planilha do projeto produtivo. Aqui embaixo nós temos o croquis, né? O croquis ele é desenhado à mão, né? Como eu falei para vocês, vocês vão dividir. Bom, aqui é o croquis, né? O croquis ele é bastante simples, como eu mencionei. Nós vamos dividir a propriedade em glebas e cada gleba dessa ela vai ser referente a uma atividade agrícola, né? Então, vamos supor, né, que é a propriedade do seu Antônio. Nós temos aqui a gleba 1,
gleba 2. Aqui é a casa. A gleba 4. Então vamos supor que a gleba 1 seja a produção de limão, que a gleba 4 seja a produção de mandioca, né, que é a maior produção dele, vamos dizer assim. A gleba 2, aqui pode ser o milho, e a pecuária, por exemplo, só o milho. A gleba 3, por exemplo, seja a banana. Você pode fazer o croquis desenhando conforme esteja lá na propriedade do agricultor. Aqui é um exemplo brusco, eu dividi aqui bruscamente, só para demonstrar a vocês que você pode, né, desenhar ao seu modo, desde que você divida essas atividades agrícolas por gleba, né? Porque lá embaixo da planilha você vai fazer o plano de ação, né? O plano produtivo, as estratégias que você irá atuar dentro da propriedade rural, dentro da unidade de produção familiar, né? Identificando qual ação você vai fazer em cada gleba dessa que você está aqui denominando. Por exemplo, na gleba 4, na mandiocultura, né, você vai fazer os tratos culturais, o preparo do solo, o uso de adubação orgânica. Então, essa ação, quando é que você vai fazer? Como é que ela vai ser feita? Então, onde vai ser feita? Então, você vai identificar aqui na gleba 1, na gleba 2, na gleba 3 ou na gleba 4. Então a intenção é você desenhar a propriedade rural, identificando, né, cada atividade como gleba, para que a gente possa identificar nas estratégias de ação. Então, para finalizar, vem as estratégias de ação e acompanhamento. Como eu falei, ela está relacionada à questão da gleba, né, do seu croquis. Então, por exemplo, o que é que você vai fazer, né, na questão da mandiocultura? Preparação do solo, preparação do solo, em que mês? Vamos botar o mês de julho de 2020, isso é só um exemplo, tá, gente? Local. Como lá eu tinha colocado, né, a mandiocultura na gleba 4, né, aqui eu vou identificar ela como a gleba 4. Por quê? Por que que você vai fazer isso, né? É uma atividade necessária para o início do plantio, vamos botar assim. Como é que você vai fazer isso? Né? Como vai fazer isso? Né? Aplicação, revolvimento do solo, com aração, por exemplo. Isso é só um exemplo. E aí você vai construindo o seu plano de ação para cada atividade, o que você tem que fazer com o milho, com a pecuária, né, a compra de vacinas, a aplicação de vacinas, tudo você vai listando nesse plano de ação. Né? Assim como você pode, nessas estratégias, adicionar outros itens, outras atividades que você acha necessário, porventura, a depender, né, do cenário que você encontrar
dentro da propriedade rural, você vai listando aqui quais são as estratégias e ação que você vai fazer durante o período de acompanhamento, né, da sua ATE. Então vejam que é bastante simples. Lembrando que tudo está interligado, a questão do croquis, o tamanho da área, né? A planilha ela calcula automaticamente as receitas, o custo de produção. Então temos que estar atento, né, ao preenchimento dela, levando em consideração a questão das fórmulas, né, para não deixar de tirar alguma fórmula e dar um valor errado no final do cálculo da planilha. Assim, terminamos mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Assim como espero que todos estejam bem em seus lares, passando por esse momento delicado, né, das nossas vidas. E desejamos que tudo isso acabe logo, se Deus quiser, ao tempo em que convido vocês para o nosso próximo encontro. Até mais! Ter à distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia.